Olá, galera. Eu sou o Lincoln, né? Explicando para vocês aí que muitos treinamentos de liderança, né? E principalmente em algumas palestras falamos muito sobre o que vai além dos gráficos, né? Da produtividade, dos discursos, né? Motivacionais aí prontos, né? E quero falar sobre a liderança, né? Que sente aquela que não se mede só por metas batidas, mas pela capacidade de lidar com as próprias emoções, né? E com os dos outros, né? Muitos falam sobre paixão, sobre outras áreas que nós temos, né? Que eu fiz aí uma pequena palestra sobre a parte da liderança com um pouco de inteligência emocional. Ela trouxe bastante perspectiva de cada informação dada, porque a realidade é outra, né, nos momentos que estamos, né? E muita gente acha que ser líder é estar sempre forte, sempre motivado, sempre apaixonado pelo trabalho, mas a verdade é que nem aí tudo, né? Que nem é todo dia é assim, né? Para explicar para vocês, para quem é líder, vai entender bastante sobre isso, né? E, e assim, às vezes o líder, apaixonado pelo trabalho, né? Ela está aí enfrentando uma batalha interna que ninguém consegue ver. São situações assim que temos que aprender e mostrar o que é inteligência emocional na prática. Tem muitas entradas, saídas de bons funcionários por causa daquele líder, ou o líder é bom demais, ou não se dá bem com outros. E assim a empresa quer segurar aquela pessoa. Muitas vezes, não só a empresa, mas também aquele líder também quer segurar aquele funcionário. Mas muitas vezes esse funcionário acaba aí pedindo as contas, ou outras vezes aí está passando por situações que tem medo de falar, com medo disso estar se espalhando, né? Em outros setores, né, que a pessoa acaba aí ficando constrangida dependendo da situação, né? E uma frase também que veio até mim que fala, né, aquele que divide a riqueza, né, não reclama da pobreza, né? São partes assim que esquecemos. Há partes assim que também ela engloba em todas as partes do treinamento, de, de como o líder vai lidar, qual é a situação de saúde dele, como ele vai lidar com outras pessoas e reconhecer a cada um deles, né, se pôr no lugar de cada um deles. A inteligência emocional traz bastante isto. Estou falando isso porque muitos me pediram, né, nessa pequena live, eu fiz uma palestra não, fiz um vídeo, né, sobre isso aí para colocar aí uma palestra. Obrigado também aí que gostaram também falando sobre essa área lá, eles colocaram, arrumaram o vídeo tudo bonitinho, mas a apresentação, as informações foram adequadas para aquilo, né? E quero reforçar para vocês aí que estão aí palestrando, falando sobre aquilo, porque, como vou dar um exemplo para vocês, quando uma pessoa está em situação emocional frágil, ou em relacionamento, uma perspectiva, criando bastante perspectiva naquilo, a pessoa acaba abraçando com corpo e alma aquilo, para ver se vai dar certo. Vê não, vai dar certo, né? A pessoa acredita, tem que acreditar que vai dar certo. E quando, durante esse caminho, os resultados não chegam como ele queria, isso acaba acionando um gatilho que nós temos, né, seres humanos, temos baseado no passado de cada um. Acaba vindo situações que deixa a pessoa mais frágil. Não só para o líder, mas para qualquer um ali dentro. Ok? E falando isso, né, o líder, né, está enfrentando batalhas internas, como acabei de comentar, está tendo aí problemas familiares, crises emocionais, dúvidas sobre si mesmo. Todos nós temos isto, dependendo da circunstância da vida, né? E saber o que é pior é a empresa muitas vezes não enxergar isto. Cobra resultado, cobra presença, né? Como muitos acontecem por aí. E cobra energia, né? Mas não oferece um apoio. O apoio que eu falo assim, vamos conversar, vamos dar um espaço mais aberto.
espaço, muitas vezes, que pode trazer uma solução, aquele alívio. E para quem aí já fez aí terapia holística, entende um pouquinho disso, né? Vai trazer a pessoa que tem isso, até para os psicólogos também, vai entender o que eu estou querendo dizer, ok? Porque muitas vezes a fé da pessoa acaba se apagando em determinado tempo por causa de criar muita perspectiva no material, de aquela situação, daquela treinamento que teve, não trouxe um treinamento adequado para aquela pessoa. Isso acaba tirando o seu ser, né? A sua vontade, mas está ali só por estar, né? E já tive, para vocês terem uma noção disso, né? Eu já estive nesse lugar para vocês entenderem. Já fui treinado para liderar, mas não me ensinaram a cuidar de mim mesmo, que na época não tinha esse conhecimento todo que tem hoje, né? Graças a Deus comecei a estudei sobre o que é inteligência emocional, criei aí uma pequena palestra, um vídeo falando sobre isso, né? Eu comentando, né? E na época, mas não me ensinaram, como eu acabei de falar para vocês, né? Me ensinaram a cuidar de mim, né? Foi aí só quando eu comecei a estudar inteligência emocional que entendi a importância disso. Como eu falei em algumas lives, falamos tanto de saúde mental, tanto que chega uma hora que a pessoa é só diálogo, não tem aí uma formação sobre isto, né? E de lá pra cá, para vocês entenderem, que eu entendi, a liderança não é sobre controlar pessoas, para vocês entenderem o melhor disso, né? Ela é sobre entender as pessoas. E é isso, né? Começa por entender a si mesmo. Eu comecei a me entender. E tudo isso, né, para você entender um pouco dessa jornada, dessa convivência. Nós passamos por repercussões da vida, circunstâncias. E por isso, quando eu falo de liderança, eu falo de empatia, falo de escuta, falo de criar ambientes, né, onde o líder possa ser humano. O que mais falta hoje são situações que na liderança ou qualquer área nós temos que aprender o que é inteligência emocional, reconhecer suas próprias emoções, ser empático com a outra, se colocar no lugar do outro, independente do cargo ou função. São situações assim que fortalecem qualquer empresa sendo humano. Nós passamos por circunstâncias, nós temos família, como posso dizer, estamos todos no mesmo barco, num modo diferente, para tentar explicar para vocês. É que nem um exemplo, como muitos falam, né? Eu vou querer vender essa caneta para vocês entenderem. Eu não vou chegar, essa caneta faz aquilo, não. A diferença é você se conectar com a pessoa. Você não vende se falando só da caneta. Você tem que estar aí conectado com o cliente. Isso significa, independente se ele é uma pessoa agressiva com as palavras ou não, ou mais calmo, você consegue. Um exemplo, tome essa caneta. Como marcar meu número de telefone? A caneta está com você. Você está me vendo? Que seja, né? Ah, mas eu não tenho caneta. Você pega, não. Então compra essa caneta que resolve o seu problema. São situações assim das necessidades das pessoas. E ser humano é algo que, mesmo nas situações mais difíceis da vida, você vai conseguir ter um suporte físico e também espiritual, independente das crenças. Ok? E quando eu falo sobre isto, por isso, quando eu falo sobre liderança, eu falo sobre ser
empático, né? Ter mais empatia, não tentar aí falar, ser mais autoritário, ser melhor, ter mais no argumento. E a liderança hoje, como eu vejo na maioria das palestras, não estou subjugando eles. Eu estou apenas tentando corrigir algo que nós precisamos hoje. Como aconteceu aí alguns anos atrás, um líder foi o mesmo que me treinou. E em outros temas, né? Ele ficou numa empresa, né? E ele foi muito rígido com as pessoas, passou por situações emocionais, descontando tudo que tinha. Ele me contando sobre isso, né? E ao passar dos tempos, o que aconteceu? Ele acabou aí pedindo as contas da empresa para tentar resolver sua vida. Ele está na faixa etária dos seus 48 anos, né? Hoje, para você entender. E quando foi arrumar emprego, na outra entregar um currículo, o que ele viu lá? Ele viu aquela pessoa que ele rejeitou aquele currículo, na época que ele estava aí como líder, né? Ele rejeitou, falou, não, aqui nós não precisamos. Não foi sincero com a pessoa. E chegou lá, ele foi rejeitado. Porque ele tinha feito isso no passado. São informações assim, porque ter empatia, reconhecer suas próprias emoções, não te deixa os resultados do passado te prejudicar no presente. E assim te ensina a lidar com suas próprias emoções. Muitas vezes a pessoa quer falar e quando vê um gatilho, o cara cortou aí minha conversa ou gritou mais alto, você vai parar, ficar em silêncio e vai sair. Na hora que a situação melhorar, ele vai reconhecer. Na hora que a situação dá uma acalmada, ele vai chamar essa pessoa para conversar, mas um diálogo sem comprometer o emprego, não ser agressivo. São circunstâncias que a inteligência emocional te ensina e, além disso, te ajuda na saúde mental. Todos nós precisamos disso. É que nem um exemplo para vocês entenderem, já trocando outra faixa etária. Uma pessoa que sofreu muito na sua juventude, vamos lá, entre os 17 até os 32 anos. Foi julgado pela sociedade, foi arrumar emprego, não queria aí a empresa pegar ele porque ele não tinha que ter experiência, mas ele tinha tudo bonitinho, mas não tinha experiência. A sua família passando necessidade, ele correndo atrás e viu aquela oportunidade, ainda assim foi negado. Quando ele chega no seu auge dos seus 39 anos, para vocês entenderem, o que acontece durante isto? Ele vai entrar numa empresa, começa do zero. A empresa te faz tanta promessa de oportunidade que são verdade, mas ele não vai acreditar naquilo, não vai se esforçar. Isso significa o quê? Que o passado dela trouxe esse resultado da forma como ele viu o mundo lá. E quando uma pessoa chegou, um exemplo, falou que essas palavras, você nunca vai ser rico, aí acionou um gatilho nele. Ele começou a chorar. Ele viu que aquilo no passado trouxe aquele sofrimento. E quando estou falando isto para vocês, é para vocês verem como vocês vão poder agir com as pessoas. A forma como vocês vão trazer uma motivação para aqueles colaboradores. E quando falo sobre isso, sobre treinamento e palestras, nós temos que verificar muito sobre isto. Muitas vezes nós, para tentar se encaixar numa sociedade ou numa comunidade ou um grupo que seja, nós acabamos descendo com toda a linguagem, um palavrão, descendo o pau naquela situação, sem reconhecer o
que tinha acontecido com ele, o que aconteceu realmente, o porquê ele está assim. São bases que nós esquecemos. Para quem é psicólogo, vai entender a importância, o que é inteligência emocional, o porquê dela na sociedade, na numa empresa, num treinamento. São situações que pode trazer maravilha para dentro da empresa. Se nós só falar, não adianta nada. O verdadeiro treinamento vem de dentro para fora, a mudança vem de dentro para fora. Nós temos que seguir as regras e manter a empresa, manter aquele quadro e sempre crescendo com ela. Sim, nós temos que ser humano também. Refletir sobre isso não é só refletir sobre a sua situação, mas refletir sobre a situação do colega, refletir o que você fez lá atrás. Nós seres humanos, lembrando, somos falhos. Até uma máquina programada ela falha. Quem procura a perfeição não sabe o que é realidade. Como se diz uma antiga frase, né? Para você conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso é o maior erro, essa palavra. Porque quando nós damos poder a ela, para uma pessoa, significa o quê? As suas promessas, faça aquilo, que nada acontecer com você. Sim, ali no mesmo momento. E para frente, como vai ser? Aqui nessa live, antes de fazer ela, estou para procurar nova oportunidade de emprego, já estou me encaixando, né? E muitos me pedem para fazer. Muitos me falam, Lincoln, dá para você sair disso daí, trabalhar para você mesmo, mas eu não posso. Isso vai trazer conflito. Por que eu falo isto? Já mudando a situação. Porque nossa sociedade, ela segue um fluxo só de mão única. E se eu mudar esse fluxo, o que vai acontecer? Eu vou ser punido da sociedade, muitas vezes julgado, e muitas vezes até aí colocado apelidos para tirar eu desse caminho. A sociedade funciona assim. E falando sobre isso, para tentar terminar a realidade de hoje, quero que você reflita um pouco sobre isto. Não precisa ser líder, não precisa ser um chefe de equipe, mas veja, hoje nós estamos bens. Ah, mas amanhã pertence a Deus. Sim, amanhã pertence a Deus. Mas quem define seu futuro são suas ações do passado e do presente. Se você tratar bem uma pessoa hoje, amanhã ela pode ser aí uma moeda de ouro no seu caminho. Quando a pessoa a tropeçar, vai estar ela ali. Não só uma, são várias pessoas. E lembrando que um líder, ele tem que ser humano, reconhecer, ser verdadeiro e mostrar a realidade. Que um líder não é patrão, não esqueça disso. Ele está cumprindo regras, como você também está cumprindo regras. Quer ver um exemplo de um colega de trabalho? Ele passou por situações muito difíceis da vida dele. Ele não era líder, mas foi julgado, foi tirado o sarro dele. E ele foi para segurar o seu emprego ali, sabendo que a sua família depende dele e suas contas para poder sobreviver na sociedade. Ele continua ali. Durante alguns anos, o que aconteceu? Ele acabou tirando a própria vida. A culpa é dele? Não.
A culpa é daquele que não soube ouvir. A culpa é daquele que escutou gritos, mas não queria acolher. Ah, mas o cara faleceu, eu coloco outro no lugar. Tudo bem, vai ter outro no lugar. A engrenagem vai continuar rodando, estragou uma, coloca outra. É assim que funciona? É. Mas para quem está lá dentro como líder, tem que achar uma solução. Ele é responsável por aquilo. Ele vai sentir. Para quem não sente uma perda de um ser humano, um colega de trabalho, é difícil. Para quem realmente sabe que o ouro e o diamante, algo mais valioso que temos, é a vida. E nós falamos de tudo, esquecemos de falar o essencial, a vida. Sem fé não temos vidas. Sem acreditar em algo, não temos nada. Estou falando não só para os palestrantes, mas também para todos os treinamentos. Para treinar um líder. Ah, vou aí treinar como liderança. Ah, quer aprender inteligência emocional. Poxa, excelente. Você vai ver isto. Para quem já presenciou uma pessoa parada de repente, uma execução de serviço, de repente, parado no tempo, olhando um pouco, a pessoa está olhando, travou ali. De repente, aquele acabou vindo algo do passado que trouxe isto. Porque ele parou para refletir, ou muitas vezes está conversando, ou ouviu algo que acionou um gatilho que trouxe algo do passado. A inteligência emocional te ensina, te traz coisas boas, te traz não só arrependimento. Ok? Palestrantes, ministrador de cursos, coloque inteligência emocional para eles entenderem que isso é importante. Porque durante, ao todo, 24 meses, 23 meses, falamos tanto de saúde mental e esquecemos do mais importante, a ferramenta. Não é um remédio, não é uma solução, é uma ferramenta, inteligência emocional. Tem muitos que fizeram um mini curso livre comigo, que praticamente, além de resolver sua situação emocional, conseguiu ver os seus patamar de erros que acontecia na vida, que não conseguia continuar, aquilo muitas vezes deixava para trás. Muitas vezes situações de traumas que acabaram superando. Gatilhos que muitas vezes estressava no ambiente de trabalho ou algo. A inteligência emocional, ela traz a importância disso, traz a ferramenta disso. Como se diz, para quem nunca passou fome, não sabe como é isto. Vocês vão entender. Para quem já passou por turbulência do passado, para quem está no mercado hoje, está tendo sucesso, mas não sabe o que essa pessoa que está com esse sucesso, está tendo grande oportunidade na vida, a pessoa não sabe o que ela passou, o que ela está passando interno sobre isso. Aí muitos começam a julgar, a falar. A liderança, num termo geral, sim, temos regras, num termo geral, temos contratos, temos prazos, temos metas, sim. Mas depende de cada pessoa com sua emoção e como está sua autoestima. Nem todo dia a gente está assim. Um exemplo que eu vou falar para vocês. Um líder recente,
fez o curso bonitinho, não fez inteligência emocional, empolgado, sim, bom. Durante um ano da vida dele, trouxe bons resultados. Mas cada resultado que ele vinha, era um colaborador que saía. O problema estava onde? No colaborador? Não. O problema estava nele. Ele se estourava rápido. De tipo, ponto, vamos falar no modo geral, o ego. Eu sei, você vai fazer comando, pronto. E quando a pessoa passava por cima dele e trazia o resultado para ele, ele ficava e constrangia aquela pessoa. Porque ele não tinha um controle emocional. Conversa. E também não guardar para o coração, né? Muitos acabam guardando para si mesmo, não consegue digerir aquilo. Mas é simples de conversar. Ah, mas eu respeito a mim mesmo. Eu não me curvo para ninguém. E a pessoa esquece. Para ela estar onde está hoje, ela passou por tudo aquilo que ele fez o outro passar. E aquele gatilho não saiu dele, porque a mesma pessoa que fez isso com ele no passado está fazendo. Ele fez isso com o outro. Que não aguentou. Entenderam, pessoal? A importância da inteligência emocional em qualquer treinamento? Pode ser um básico. Mas mostrando que a inteligência emocional é identificar os gatilhos do seu estresse, da sua explosão, da sua ação. Vou fazer palestras, muitas palestras, mas só vem diálogo. Não tem resultado. O verdadeiro resultado que traz é colocar cada um por si e pronto. Como se diz, tem duas pontas. As duas pontas é o mais importante que tem para poder atravessar de um lado a outro. Você tem que cuidar das pontes. Não só apenas dialogar. Não mostrar. Ok? Então, tchau, tchau e até a próxima. Se vocês gostaram da live, que dão um joinha, compartilhe, comentem. Ok? Isso é importante, não para mim, também para os demais. Eu tenho pouco aí seguidores, também graças a Deus. Porque quando a pessoa tem poucos seguidores, são coisas menos importantes que eles não querem acreditar. Mas quando a gente fala da realidade, só tem poucos seguidores. Tá? Então, tchau, tchau. Quiser compartilhar, compartilhe.